Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra, um encontro com o nosso Deus. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Samira e os nossos amigos Daniel, Pastor Laércio, sejam bem-vindos para o nosso bate-papo de hoje. E hoje vamos ter a nossa última lição do trimestre. Vamos terminar a nossa lição com o título Recompensas da Fidelidade. Por 3 meses estudamos o nosso estudo, que são administradores fiéis à espera do mestre. E hoje vamos finalizar com esse estudo maravilhoso. Mas antes de começarmos, vamos convidar o nosso Criador para estar conosco. Santíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado mais uma vez por nos conceder esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, estudarmos o Teu querer e a Tua vontade para cada um de nós. E pedimos a Tua bênção nesta hora, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco e com todos os que estão nos acompanhando também, nos ajudando, clareando a nossa mente, dando essa compreensão que precisamos dessas verdades e, acima de tudo, Deus, que o Senhor nos conceda o Teu poder para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos, e que tudo seja para glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E o nosso texto para memorizar, o texto relevante da semana, está em Mateus 25, 21, se você quiser acompanhar conosco. E nos diz assim: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. E em vários lugares, a Bíblia fala sobre nossas recompensas, prometidas através de Cristo e que serão cumpridas após a sua segunda vinda, quando o terrível desvio devido ao pecado estiver terminado de uma vez por todas. E eu já começo com uma pergunta, Pastor Laércio. Que promessas são essas, né? O que nos foi prometido e que garantia temos de que essas promessas serão cumpridas? E mais, será que nós corremos o risco de achar que recompensa pela fidelidade é o mesmo que salvação pelas obras? E aí, pastor? Olha, acho que do início ao fim da palavra de Deus a gente vai se deparar com promessas, né? Certeza. E promessas diversas, bênçãos assim, em todas as áreas da nossa vida. A área dos nossos relacionamentos, da nossa vida conjugal, vida profissional, nossa saúde, nosso corpo, cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente. Então, as promessas de Deus são infindáveis. Agora, a grande promessa que nós almejamos e que nós aguardamos é esse estabelecimento num novo lugar. Nós não conhecemos, infelizmente, né? Não conhecemos o plano de Deus original quando Ele estabeleceu Adão e Eva ali no Jardim do Éden, que era tudo perfeito, tudo muito belo, livre de corrupção, livre de mentira, de engano, de maldade, de qualquer coisa que nós estamos experimentando aqui nesse mundo. De pecado, né? Pecado. E então a grande promessa dele que ele fala e prega para nós através da sua palavra, é que ele vai restaurar todas as coisas. Vai nos dar um novo lar, um novo céu, uma nova terra. E nesse lugar não há injustiça, não há mãe perdendo seus filhos, não há um pai chorando por um filho que se desviou, não vai ter doença, não vai ter enfermidade. O mais maravilhoso de tudo isso é nós estarmos do lado de alguém que nos ama como nunca, assim, que é alguém que nos ama como nós nunca fomos amados. E de maneira incondicional, né? Incondicional. Um amor incondicional. Um amor incondicional. Aceitando ou não, ele vai me amar sempre, né? Então, a gente não consegue entender um pouco como que é isso, porque o amor que nós temos uns pelos outros é muito falho. Mas mesmo assim é bom eu estar do lado de pessoas que eu amo e que eu sei que me ama, que eu sei que cuida de mim. Imagina estarmos do lado do nosso Criador, nosso Deus, nosso Pai que se entregou por nós. Então essas são as grandes promessas. E ainda dentro da pergunta que você fez, como que a gente não pode confundir essa questão de você receber isso através das obras, a gente precisa entender que nada do que a gente tem, do que a gente faz, é por nós mesmos. Então, tudo que a gente alcançará, ou tudo que a gente já alcança,
é pela bênção de Deus, é pelo seu amor, é pelo seu poder agindo através de mim. E essa recompensa, que a palavra usada recompensa às vezes pode dar uma ideia errada. A cerejinha do bolo, digamos assim, a cereja do bolo de tudo que Deus nos prometeu e que vai nos dar. Porque quando a gente fala em recompensa, a gente acha que é algo que a gente merece, né? Verdade. Então a recompensa é dada para aqueles que merecem. Mas nesse caso aqui, recompensa que tem a ver com a questão da salvação, é pelo que ele fez, Cristo Jesus, e é o que ele merece. Quando ele veio na forma humana. Ele merece o quê? A vida eterna. Ele é a vida, mas ele pagou o preço do pecado, então ele merece viver. Só que esse merecimento dele, ele compartilha com a gente. Então o que eu alcançar lá, que é a vida eterna, foi por causa da fidelidade dele, que ele compartilha comigo. E é totalmente de graça, né? É a graça de Cristo, né? Nós entendemos quem nós somos, pecadores, e que tudo que Deus fez, desde o início, nós começamos esse trimestre com a graça, vamos finalizar com a graça, né? Tudo é pela graça de Cristo. Nós jamais tenhamos nada do que façamos, seremos recompensados por isso, por nós mesmos. Sempre vai ser a graça de Cristo. E é interessante, apenas complementando, que a nossa natureza humana, ela sempre espera alguma coisa em troca daquilo que a gente fez. Eu estava assistindo uma série falando assim, e eles estavam discutindo entre eles, falando assim, um grupo de amigos, eu te desafio a fazer uma ação altruísta pura. E aí a pessoa começou a fazer várias coisas e falou assim, não, mas você fez isso porque você queria aquilo, você fez isso porque você queria aquilo. E isso acontece com a gente também. A gente vai fazer um trabalho num hospital e a gente fala assim, nossa, mas fez mais bem para nós do que para eles. Isso não é uma ação altruísta pura. Às vezes a gente está num estúdio lindo como esse, gravando uma lição e fala assim, nossa, vou tirar uma foto para colocar no Instagram, olha o que a gente está fazendo, que legal. Então assim, a nossa natureza pecaminosa, infelizmente, ela tende a buscar uma recompensa em troca daquilo que a gente fez, ou uma satisfação pessoal em troca daquilo que a gente fez. E a salvação é totalmente diferente disso. É só pela graça, é só por Deus. Diz que os nossos melhores pensamentos, né, aquilo que a gente faz de melhor está cheio de vontade própria, né, do eu, do egoísmo, né, que essa é a nossa natureza pecaminosa, né, isso é o que nós somos e precisamos reconhecer quem nós somos, miseráveis pecadores e que carecemos dessa graça todos os dias na nossa vida. E eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade, buscar a Deus por interesse. E aí a pessoa entra num relacionamento com Deus não porque ela entende que esse Deus, ele é um Deus criador e que ele estabeleceu princípios, regras, estatutos, leis, e ele nos indica um caminho que nós mas as pessoas buscam a Deus porque elas estão com problemas e elas precisam resolver o problema dela. Ela está com uma dificuldade, tentou de todas as formas, todos os meios, buscou todos os recursos, nada deu certo. E aí alguém disse que esse Deus, ele faz milagre, que ele pode devolver um dinheiro que a pessoa perdeu num negócio que ela fez mal feito. E aí a pessoa então vai a Deus em busca desse tipo de relacionamento. E isso é muito trágico para a gente, né? Isso é muito trágico, isso é muito triste. Imagina você, Samira, Daniel, uma pessoa se aproximar da gente por interesse, porque ela sabe que eu tenho condições, que eu tenho dinheiro, e aí ela chega e você sabe disso. A gente sabe. Isso dói, a gente fica chateado com isso. Só que nós fazemos isso com Deus constantemente. Com certeza. Então a gente precisa mudar a nossa forma de se relacionar com Deus. Eu busco a Deus porque Ele é o meu Criador, é o meu Deus, Ele sabe como eu funciono da melhor forma possível, então eu quero buscar essa sabedoria dele para usufruir, para usar melhor os dons, os recursos, os talentos que ele tem me dado, e por isso que essa fidelidade a isso vai me levar a esse plano original dele, que é a salvação, a vida eterna, né? Não que eu faça isso com esse objetivo, mas como eu falei, é algo que ele fez por nós. Sim, com certeza. E como seres humanos, né, quer gostamos ou não, de todas as maravilhosas promessas que Deus nos fez, uma delas é a vida eterna, né? Só que eu tenho a liberdade de escolher. E ali, Daniel, em Romanos e João, nos apresenta escolhas. Quais são as opções de escolhas apresentadas ali em Romanos e João? É muito interessante que o estudo dessa semana
nos remete a alguns textos bíblicos que são, acho que, os mais conhecidos dos cristãos e os mais conhecidos até pelos não cristãos. E são textos maravilhosos que a gente não cansa de repetir e a gente sabe decor. E são textos que a gente precisaria guardar sempre na nossa cabeça. E as nossas opções são as seguintes. Me permita que eu leia para vocês, para que vocês vejam que está registrado na palavra de Deus. As nossas opções são estas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa primeira opção, a vida. E nós temos um outro texto também, que está em Romanos 6:23, e diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E olha que interessante, sempre que Deus fala de alguma coisa negativa, da morte, de alguma coisa que nós perdemos, logo depois ele vem e traz a graça de novo. E Romanos fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas... E aí ele puxa de novo para a graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós podemos escolher a vida ou a morte. Mas Deus deixa muito claro na sua palavra que Ele quer que nós escolhamos a vida e Ele dá todos os recursos necessários para que essa escolha seja feita por nós. É a graça pela graça. E o meio necessário já fez, que foi entregando a si mesmo na cruz, por nós, pelos nossos pecados. Esse é o passaporte para termos vida eterna. E temos mais promessas por aí, pastor Laércio. Ali em João 14:1, né, Jesus nos fez uma promessa maravilhosa. Que promessa é essa? Bom, além essas duas únicas opções, né, que a Bíblia nos apresenta, então é assim, a pessoa... o que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina? A Bíblia nos apresenta duas opções apenas em relação a essa eternidade. A vida eterna ou a morte eterna. Não existe uma terceira opção. Então, se você quer conhecer a palavra de Deus, saiba que ela ensina isso. Esse é o grande ensinamento das Escrituras. Há duas opções. Jesus Cristo ensinou isso ali no Sermão do Monte. Quando ele estava fazendo o fechamento do Sermão do Monte, ele apresenta dois caminhos. Tem o caminho largo, o caminho largo, espaçoso, a porta larga e a porta estreita, mas que uma leva para a vida eterna, a outra para a perdição eterna. Só há duas opções. E Jesus, ele faz uma promessa, uma grande promessa que nós almejamos, que está em João capítulo 14, para aqueles que aceitarem esse convite que ele faz. Ele se apresenta como sendo esse caminho, ele se apresenta como sendo esse destino, a vida eterna. Aqui em João capítulo 14, por exemplo, você vai perceber que ali no verso 6, uma das respostas que Jesus faz é exatamente essa. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém anda por esse caminho ou ninguém passa para a vida eterna sem andar por esse caminho que é a sua pessoa. E o que ele fez? O que ele prometeu? O verso 14, capítulo 14, os primeiros versos aqui, ele faz essa promessa, olha: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, antes de ele fazer a promessa, ele nos chama a atenção para nossa fidelidade. Fidelidade a ele, ao que ele fala, ao que ele ensina. Fidelidade à sua palavra. E depois que ele chama a nossa atenção para essa fidelidade, então ele fala o seguinte, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Um detalhe importante aqui, quando a gente lê esse texto, eu sei que muitas pessoas já leram, já estudaram esse texto, quando ele fala que vai preparar um lugar, algumas pessoas entendem que é um lugar físico lá, que ele está arrumando ali alguma coisa, algum lugar. Eu entendo, de acordo com as Sagradas Escrituras, que essa expressão que ele utiliza, vou preparar-vos um lugar, tem a ver com a sua intercessão no santuário celestial. Então, esse período que ele está agora intercedendo por nós, é o momento que ele está preparando as pessoas, os seus filhos, aqueles que o aceitaram como Salvador, ele está preparando essas pessoas para receberem o reino eterno.
Com certeza. Então, o preparar lugar aqui tem a ver com a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Porque o que ele faz por nós nesse exato momento? Ele intercede por nós. Ele morreu no nosso lugar e se coloca à disposição, à nossa disposição, o seu sacrifício para que a gente, ao aceitar isso, receba esse reino que ele foi preparar. Com certeza. E a nossa parte é aceitar. É a nossa única coisa que a gente tem que aceitar tudo que Deus já preparou para nós, tudo que Ele está fazendo hoje, intercedendo por nós ali diante do Pai. E aceitar essa graça que ela hoje está disponível a qualquer um que a buscar. E continuamos aí nas nossas promessas maravilhosas, né? De boas novas. Ali em Apocalipse 21, Daniel, fala de muitas promessas maravilhosas. Cite alguma delas para nós, além de todas as que a gente tem falado aqui. Foi muito interessante a interpretação do pastor Laércio sobre o texto anterior, né? Vou preparar-vos um lugar, é um ato. Maravilhoso. E não uma coisa física, né? Não uma recompensa física, é um ato. É um até ato porque, de graça. Até porque esse lugar onde ele está já... Eu não consigo entender dessa forma, que tem alguma coisa lá no céu que ainda não está pronto. Com certeza. Com certeza. Eu não consigo imaginar, mas peraí, será que falta um quarto ainda a ser aprontado? Será que falta uma sala? Eu creio que está tudo pronto já e que esse preparar é essa obra de intercessão que ele faz por nós, essa expiação que ele fez no nosso lugar. Então é as pessoas que têm que aceitar isso ainda. E tem muita gente que ainda não aceitou e ainda não estão prontas. Então ela passa por essa intercessão de Jesus. Com certeza. E aí, voltando à pergunta da Samira, em Apocalipse 21 nós temos o desmembramento da promessa anterior, que na verdade não são outras promessas, mas é apenas a consequência da promessa anterior do vou preparar os lugares. E nesse caso de Apocalipse é algo tangível. E aí está escrito assim: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a nova cidade santa, a nova Jerusalém. E diz ainda: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E as duas passagens lindas, maravilhosas: ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Que maravilha, né? Como seres humanos, nós não entendemos o que é uma vida sem lágrimas, sem choro, sem tristeza, sem dores, sofrimento, porque aqui nessa terra é só o que nós temos. Vivemos num mundo de pecado, onde, como seres humanos e pecadores, esse é o resultado. Mas Deus, Ele promete e nos dá essa garantia, essa certeza que nunca mais haverá lágrimas, choro, dor, morte, porque isso já passou. Que maravilha, né? Pensarmos nessas boas novas de salvação. Que nós possamos a cada dia sonhar com essa realidade que o nosso Deus nos prometeu e ter a certeza de que as promessas de Deus, elas são certas. Ele sempre cumpriu e sempre vai cumprir as suas promessas. Mas aí, antes de tudo isso, pastor, né? Ali em Mateus 25 fala, né, uma parábola dos talentos, né? Deus, ele nos abençoou com muitos talentos, né? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, ele tem nos abençoado de todas as formas. E de que forma essa parábola se aplica à nossa vida hoje, né? Como que a gente vai dar conta desses bens que Deus tem nos presenteado aqui na terra? Como que vai ser esse acerto de contas, pastor? Olha, essa eu diria que é a parte chata, né? Não sei se eu posso falar assim. A parte chata, porque as pessoas, assim, infelizmente, as pessoas vivem despreocupadamente, achando que não devem nada a ninguém. Exatamente. Né? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Olha, eu não devo satisfação para ninguém. Olha, faço o que eu quero. Complicado, né? E aí, quando a gente se depara com essa verdade bíblica, é difícil para muitas pessoas. Inclusive, eu observo, né, muitos pregadores da nossa atualidade, e eu vejo muitos passando por alto disso daqui. Hoje a ênfase que a gente encontra muito é no amor. Deus aceita todo mundo, tá tudo certo. Da forma que estão. Da forma que estão, olha, tá tudo certo, não precisa abrir mão, sabe? Isso eu acho legal, isso é bíblico, isso é verdade. O próprio Deus se revela assim, né? Deus se revela dessa forma, Ele ama todas as pessoas, claro. Mas tem o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda que, nos tempos atrás, era grande ênfase também,
que aí era aquela teologia do medo, que olha, Do Deus... terror, né? Hã? Do terror de Deus. Do terror, olha, Deus vai tirando, vir, Deus Deus vai só vem tirando, vai destruir. castigar, vocês têm que se arrepender. Então, isso há um tempo atrás também era assim, e era um outro Sim. extremo perigoso. Só que a gente não pode negligenciar esse aspecto. Tudo isso está na palavra. Mas agora, como que a gente vai apresentar isso para as pessoas? Essas pessoas que estão nos assistindo aí, de repente, estão ali apavoradas com o que a gente está falando aqui. Não, mas Deus ele vai castigar. Vai castigar? Como que é isso? A gente precisa ter o equilíbrio na mensagem também. A gente estuda, por exemplo, como você citou aqui, Mateus capítulo 25. O capítulo 24 e 25, que é um sermão de Jesus Cristo, é um sermão profético que faz referência ao tempo do fim, ao tempo que Jesus vivia também, mas especificamente o tempo do fim, falando da condição do homem. Aqui no caso, a condição do mundo, no capítulo 24, basicamente a condição do mundo. Capítulo 25, a condição da igreja, Sim. dos irmãos, dos membros da igreja. E o capítulo 25 tem pelo menos 3 parábolas aqui que ele fala. Uma delas é do talento. E essa parábola do talento... E a parábola das 10 virgens e a parábola da ovelha e do cabrito, logo na sequência também, todas elas estão falando o seguinte: olha, no fim das contas, Deus ele vai pedir um acerto de contas de todos nós. Os nossos atos, tudo que der, Ele vai pedir contas, sim. Então, o que eu fiz, o que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com os bens que eu te dei? Com o nosso tempo. Com o nosso tempo. É claro que essa especificamente dos talentos tem uma direção também com a questão financeira, com dinheiro, mas ela abrange esse aspecto da mordomia como um todo, né? Tudo que a gente recebe das mãos de Deus, nada é nosso, o nosso corpo não é nosso, a gente tem que prestar conta disso. Então isso vai chegar. Ele, né? A Bíblia fala assim, nele tudo pertence a ele, nele nós existimos e nos movemos. Exatamente, tudo por ele, né? Tem até uma música. Então, queridos, assim, não vamos nos enganar. Em que aspecto? Olha, vai chegar um momento em que eu vou ter que prestar contas de tudo o que eu fiz. Aí tem um detalhe, nesse momento de prestar contas, se eu me apresentar diante de Deus, do seu tribunal, ele começou o seu juízo, né? Se eu me apresentar mostrando a minha pessoa para esse juiz, que é justo, eu vou ser condenado. Porque as minhas obras, elas vão me condenar. Agora, se eu me apresentar a esse justo juiz, dizendo o seguinte: pela fé eu aceitei o sacrifício do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, diante desse julgamento, diante desse acerto de contas, ele vai olhar para mim, mas na minha frente estará as obras de Jesus, justas. E aí eu serei declarado justo por causa da minha fé em Jesus Cristo, porque eu sou justificado pela fé. É por isso que essa fidelidade me levará a essa recompensa, porque fidelidade aqui é a fé em Jesus. Se eu me se eu manter a minha fé firmada no Senhor Jesus, até que Ele venha, no dia do juízo eu serei justificado. Com certeza. Salvo. Porque perfeito só Jesus Cristo. Né? Só ele ele vai se apresentar diante do trono de Deus, mostrando que Ele é perfeito, que nós aceitamos esse sacrifício de Jesus por nós na cruz. Desculpa, apenas complementando, é muito interessante a passagem, quando Jesus ressuscita e Maria vai falar com ele e falar: não, espere um pouquinho, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus vai a Deus e Deus aceita o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus por nós, para que as nossas obras não sejam absolutamente nada nesse plano de salvação. Diante desse acerto de contas, eu não posso ir com as minhas obras. Eu tenho... Onde entra a graça de Cristo. Exatamente. Essa graça que me envolve e me torna limpo diante do Pai, perfeitamente. Diante do juízo eu serei aprovado por causa disso, não porque eu fiz alguma coisa. Com certeza. E falando em fidelidade, né? Quem mais foi fiel a Deus, né? Após a sua conversão, né? Após a conversão de Paulo, ele mergulhou totalmente na causa de Cristo, né? Devido à sua instrução e mente aguçada, Paulo podia ser o que ele quisesse. Era muito inteligente. Como fala aqui a lição, né, de instrução, mente aguçada, ele podia ter escolhido qualquer caminho, mas ele escolheu o quê? Seguir a Cristo, de todas as formas, de todos os jeitos, e foi fiel. Escolheu, sofreu açoites,
apedrejamento, prisão, naufrágio, fome, frio e muito mais, que a gente não tem noção. Mas e aí, Daniel, como ele foi capaz de suportar tudo isso? E qual é a mensagem para nós hoje que por tão pouco desistimos da nossa jornada? Às vezes por tão pouquinho, né, por coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai desistindo, deixando de aceitar a busca por Cristo a cada dia e mantermos firmes. Ou deixando de confiar em Deus, ou ainda mais, né, pondo a culpa dos nossos erros em Deus, falar, poxa Deus, eu faço tudo tão certinho, e o Senhor está deixando isso acontecer comigo, por que Deus, por que Deus, por que Deus, quando são consequências dos nossos próprios atos. Mas Paulo era uma pessoa muito, muito interessante na Bíblia, ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento, e Paulo era a pessoa que segurava a capa do sumo sacerdote. Paulo podia ter sido um grande teólogo, podia ter se tornado um sumo sacerdote, Paulo podia ter sido um governante da época porque ele era cidadão romano. E quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, e aqui entra aquela frase muito interessante, né? Você vai para Jesus como você tá. Na verdade, Jesus te encontra como você tá. Mas você não consegue permanecer com Jesus sem ser transformado. E quando Paulo entendeu essa realidade da graça, da salvação e de quem era Jesus, tudo aquilo que ele poderia ter na terra como riquezas, como prosperidade, não era mais importante para ele. Por isso, Paulo sofreu em nome de Jesus. E a prosperidade para Paulo era ter o que a gente precisa quando precisa. Não era acúmulo de bens, não era reivindicar a promessa de Deus que dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E aqui no nosso estudo também diz: prosperidade era ser grato pelo que você tem no Senhor e confiar nele em todas as coisas. Com certeza. E esse prêmio, né, que a gente fala, nós devemos olhar sempre para esse prêmio da recompensa. Nada mais é do que entender que tudo nessa vida é insignificante, mesquinho, pequeno, diante de tudo que Deus tem para nós. E não são as coisas, é a presença de Jesus, de vez por todo o pecado ser exterminados e não sofrermos mais por isso. Entender que nada nesse mundo, tudo que nós tivemos aqui é insignificante, pequeno, comparado ao que Deus vai nos dar, o que Deus vai nos dar como sua graça, né? Porque nada vem de nós mesmos, né? Vai ser um presente, né? A graça é um presente de Deus para nós, né? Nós não merecemos, mas Ele vai dar, já fala, né? A graça de Cristo. É muito fantástico, né? Que quando a gente chegar nesse dia, nosso dinheiro não será mais importante. Nossa influência não será mais importante. Nossos títulos acadêmicos não serão mais importantes. Importante é olhar para Jesus e falar: uau, valeu a pena. Chegamos. Eu costumo comparar essa questão da recompensa. É claro que não nesse aspecto da recompensa em si, que eu acho que tem que ficar muito claro. Com certeza. Não é algo que a gente está fazendo por merecer. Na verdade, a gente já recebeu essa recompensa. Que não pelos nossos méritos, por causa de Jesus. Ela já é nossa, né? Já é nossa. E tudo que a gente fizer é consequência disso, é o resultado disso. Mas eu costumo comparar o seguinte: Deus, ele tem algo assim muito superior para nos oferecer. Qual que é o problema? O problema é que por nós estarmos nesse mundo e as coisas desse mundo serem tão atrativas, e Satanás potencializa isso. Satanás, ele é como se Satanás pegasse assim migalhas. Imagina assim, você gosta de bolo, Daniel? Muito. Bolo de chocolate? Principalmente. Eu sempre uso essa ilustração. Mas um bolo de chocolate ali, cheio de brigadeiro. Cheio de brigadeiro, tudo é gostoso, né? E aí, para ilustrar isso aqui, Satanás pega umas migalhinhas desse bolo e sai distribuindo assim. Só que a pessoa não vê o bolo ali. Ela não tem noção do que está ali. Não tem noção. Ela vê as migalhas. E aí ela pega aquelas migalhas, que são as mazelas dessa vida, trazendo para a parte prática. As mazelas dessa vida, tudo que a gente corre e busca e sonha para esse mundo, essas migalhas. Só que a gente tá tão enraizado nas coisas desse mundo que a gente pega essas migalhas e se contenta com isso. Se contenta. Exatamente. E esquece de que Paulo olhava para o bolo inteiro, para aquela recompensa, não só ele, Abraão, Moisés, Daniel e tantos outros que viveram assim pela fé, porque eles olhavam para esse prêmio,
para esse, eles almejavam esse lá que é muito melhor do que esse. Então eles conseguiram se desprender das coisas desse mundo e eles buscaram isso como se fosse o maior tesouro da vida deles. Então a questão que fica para nós é, será que nós estamos almejando isso como o maior de todos os tesouros que eu posso encontrar nessa minha vida? Foi aquilo que a gente comentou, né, pastor? Uma das maiores dificuldades nossa é nos mantermos fiéis a Deus, aceitarmos essa graça todos os dias, porque ela precisa ser uma novidade todos os dias da nossa vida. A gente não pode se esquecer disso nem um só momento. E estarmos aqui, vivendo nessa terra, mas com a certeza de que tem algo melhor e maior nos esperando. Porque o nosso destino não é só isso, não é só isso aqui que nós temos. Nós temos algo muito maior. Porque finalmente, como a agulha da bússola que sempre aponta para o norte, independente de sua posição, a graça também sempre será o ponto de referência para o prêmio dos santos. Qualquer boa obra que façamos provém unicamente da graça de Deus, para que ninguém se glorie. Começamos com a graça nesse trimestre e finalizamos com ela. É somente ela que garante o nosso passaporte para o céu, uma nova vida, sem choro, sem lágrimas, sem morte, porque as primeiras coisas já passaram. E o nosso Deus prometeu estar todos os dias conosco, nos ajudando nessa jornada, nesse grande conflito, nessa caminhada rumo ao céu. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela graça que Tu nos dá hoje. Muito obrigada porque um dia Tu vieste morrer por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida eterna. Nos dê a Tua força e o Teu poder para continuarmos nessa caminhada rumo ao céu, pois esse é o nosso destino. Continua conosco, nos dando Tua paz, Tua alegria e Tua harmonia, em nome de Jesus. Amém. Terminamos nosso estudo de hoje, mas nos próximos estudos vamos começar um novo estudo. Vamos começar com as 3 mensagens do Apocalipse. Não perca, teremos muito mais por aí. Tchau, tchau, fique com Deus.